bem. Estão vendo aqui gravando. Então, ok, estamos on the line. Certo? Então, bora lá. Bom, vamos lá. Para os nossos modos de transferência de calor. A gente começou a falar um pouquinho na aula passada sobre alguns dos conceitos principais que a gente precisava. A gente começou justamente com o conceito de energia, dizendo que a gente desconhece, né, um resultado definido, né, para a energia em si. Ele é um conceito abstrato. A gente basicamente trata ela como soma de energias, né? A gente diz que a energia total de um corpo está caracterizada pelas energias macroscópicas dela, que a gente assume que seria energia cinética e energia potencial, onde a energia cinética depende da massa dele, da velocidade ao quadrado, dividido por 2, que o corpo tem, enquanto a energia potencial a gente está associado justamente à posição que aquele corpo vai estar em relação a um campo gravitacional ou um eletromagnético que ele teria, ele estaria sujeito a, né? E a quantidade de massa que ele estaria, que distância ele vai estar em relação ao centro desse campo. Enquanto o termo da energia interna, ele está associado a todas as características já da matéria em si. Quanto de energia, né, vai ficar armazenado, né, nos átomos, ligações entre moléculas, ligações como é que fala? Entre os átomos que vão compor as moléculas. E tudo isso acaba se manifestando na forma da energia interna. Está muito associado para a gente, dentro do termodinâmico, com a própria temperatura que o corpo vai estar, que o corpo vai estar. E como temperatura, o que a gente compreende dela é basicamente a agitação média das moléculas que vão compor aquele corpo, até ou átomos, né, se não for uma ligação molecular. Então, em função da agitação média, a gente vai ter o que a gente entende como temperatura. Então, partículas estão mais energéticas, deixa eu trazer para cá, elas vão ter uma velocidade maior, enquanto partículas menos energéticas vão ter uma velocidade menor de deslocamento. Então, quanto maior for a temperatura, maior a quantidade de partículas e vão estar com energias cinéticas mais elevadas, ou seja, maior velocidade no movimento delas, tá? Aqui é um modelo de gás, tá? Se a gente tivesse com um modelo de sólido, a gente veria, na verdade, várias partículas vibrando, né? Porque na hora que elas vão esticando a ligação, não tem energia suficiente para elas romperem, aí elas retornam, né, a estarem mais próximas. Certo? Então, a nossa ideia de temperatura é justamente essa energia cinética média das moléculas, certo? E calor, a gente falou na aula passada que não é uma propriedade, ele é basicamente energia, né, que vai estar em trânsito, sempre saindo de uma temperatura mais alta para uma temperatura, de um corpo que tem uma temperatura mais alta para um outro corpo que tem uma temperatura mais baixa, pelo menos em taxas líquidas. A gente vai ver que para a radiação, com a emissão da energia é em qualquer direção, então tanto faz se está mandando para o mais quente ou para o mais frio, mas a taxa líquida, ou seja, o que está emitindo menos o que está recebendo, é basicamente do mais quente para o mais frio. Tá? Na nossa convenção de sinais, a gente obedece a mesma da termodinâmica, tá? Se um corpo estiver recebendo energia do meio, essa energia ela vai se somar à energia do corpo, então ela vai ser positiva na primeira lei da termodinâmica, e se o corpo estiver cedendo essa energia para o meio, né, essa energia vai ser negativa para o corpo, né, que a gente está estudando, no balanço de energia. Os processos adiabáticos que a gente falou nas aulas anteriores já, a gente quase que não estuda nenhum tipo de coisa desse, a gente praticamente não vê nenhum tipo de processo nesse sentido, mas a gente assume, por exemplo, cálculo de turbina, algum tipo de equipamento, onde, por exemplo, um dos fluxos de calor às vezes é muito pequeno em relação ao outro, e a gente prefere, para o modelo ficar mais simplificado, desprezar aquela perda térmica. Um dos exemplos disso é quando a gente vai estudar, por exemplo, processo convectivo entre uma parede e o ar, e a parede tem uma temperatura praticamente a mesma do ambiente, só que
como é que fala? Um pouco diferente. Esse um pouco diferente para a convecção vai caracterizar um certo fluxo convectivo, só que para radiação, como depende da temperatura de emissão e como elas estão muito próximas entre o que está emitindo e o que está recebendo, o fluxo por radiação ele fica muito pequeno. Então, a gente pode, para muitos exercícios, né, acabar desprezando ele para a título de simplificação ou porque o problema aqui é dar enfoque em uma outra característica do processo, certo? Mas da transferência de calor, que a gente começou falando lá no passado, a gente tem os três módulos, né? Condução, convecção e radiação, onde na condução a gente tem a transferência de calor em função de um contato direto. Na convecção a gente já tem uma transferência de calor que depende do movimento de um fluido em torno de uma superfície, ou seja, tem contato, mas além disso tem um movimento que vai intensificar essa transferência de calor por condução, que já existiria normalmente. E a gente tem a radiação, que é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, certo? Para fluidos tipo gasosos, o que a gente tem aqui durante o choque, então pausar em algum momento e procurar partículas que estão em contato. Então achei uma, duas, três, quatro, certo? Essas duas aqui e essas duas aqui que elas estão acabaram de se chocar. Opa, tem um conjunto de duas aqui que eu vou assumir, aliás, três aqui que elas já estão praticamente em contato, e no momento que essas partículas se encontram, ocorre a transferência de energia cinética entre elas, certo? E energia cinética para a molécula a gente assume como temperatura, então cada uma delas vai ter sua velocidade específica, e quando elas se encontram, essa energia, né, ela acaba sendo transferida. Para fluidos gasosos e líquidos, o que a gente vai observar é que quanto maior a temperatura, também maior o número de choques. Então, passando um pouquinho esse pequeno videozinho aqui para frente, para a gente poder observar. E contando, tá? Antes tinha dado, como é que fala? Dois choques de 2 e um choque com 3. Agora aqui, vamos ver, visualizando aqui para cá, que eu achei um com 3, um com 2 aqui, um aqui que está triplo também, mais um aqui que é triplo, mais um triplo aqui, praticamente um streptococcus aqui, né, que já estão bem próximos de se encontrarem. Então, a quantidade de interações que a gente vai ver entre essas moléculazinhas, conforme a temperatura vai aumentar, é que a quantidade de choques aumenta. Então, vai ter mais eventos onde a transferência de calor vai acabar ocorrendo com maior a temperatura de fluidos líquidos e gases, certo? Então, para corpos sólidos, a gente viu também na aula passada que eles podem estar acumulados como é que fala? Eles podem formar uma estrutura no formato de grãos, igual a estrutura cristalina que a gente está vendo aqui, que é um hexagonal cúbico, ou ela podem ter outros tipos de formatos, são mais ou menos umas 20 estruturas que a gente tem na natureza que a gente observa, e corpos que são amorfos, como por exemplo o vidro não tratado, certo? Aqui a gente está vendo cúbico de corpo centrado, a gente tem um cubinho com um átomozinho no centro dele, e a gente tem aqui o cúbico de face centrada, onde agora a gente vai ter um átomo, né, em cada, como é que fala? Em cada centro de face para o cubo. Então, tem vários tipos de microestrutura que a gente pode observar em materiais metálicos, materiais que a gente chama de cristalinos, né? E isso facilita o transporte de energia, porque quando a gente pega o átomo em si, o que vai acontecer, né? Que ele, como é que fala? Eles vão trocar calor em função de choques. Então, quando esse daqui, átomo, se aproxima desse e interage com esses outros átomos aqui, ele tem mais de um caminho para poder interagir. Então, quando um vibra, fatalmente os outros que estão ao redor dele vão acabar interagindo com ele. Então, isso permite o transporte de energia, e estamos falando tanto de calor como energia elétrica também, por assim dizer, em função desses, como é que fala? Dessa interação aqui entre os átomos. Além disso, em estruturas cristalinas, normalmente para átomos grandes, como átomos de materiais metálicos, que tem uma camada de valência D, onde você tem lá um ou dois elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo. Então é muito fácil
ou eles precisam de pouca energia para poder migrar de um átomo para o outro, certo? E isso vai servir de mecanismo para transporte de calor também, porque o elétron vai poder, mais energético, na hora que ele migra de um átomo para outro, ele está levando energia junto com ele, certo? É uma das coisas que explica por que metais são excelentes condutores, né? E porque quando a gente acrescenta algum tipo de elemento de liga que atrapalha essa interação entre um grão e outro, a gente vai ter redução na transferência de calor e na transferência também de eletricidade. A gente sabe, por exemplo, que no caso do aço inox, onde a gente acrescenta uma quantidade elevada, né, de materiais de liga, onde a gente vai ter, além do próprio carbono, que já faz parte do aço, a gente acrescenta ainda o níquel, a gente acrescenta cromo e como é que fala? E nos contornos de grão, a gente vai acabar formando carboneto de cromo, né, que vai atrapalhar a transferência de calor de um grão para outro e atrapalha aquela, como é que fala? Que de um grão, né, transfira calor para outro grão e por aí vai, certo? A gente tem na parte de condução também materiais, como é que fala? Materiais que são tipo orgânicos, como por exemplo o polietileno, a transferência de calor vai basicamente passando de átomo a átomo ao longo da cadeia. E na hora que a gente avalia como que ocorrem essas interações de uma molécula para outra, a ligação de Van der Waals. Se a gente observa a microestrutura, vamos ver aqui, ó, polietileno no microscópio. E aí, imagens. Tá? O que a gente vai ver vai ser. Acho que é mais bonitinho mostrar aqui. Ó. Tá? Na hora que eles vão se juntando e formando estruturas, o que a gente vai ver é que vai aparecendo grandes vazios, né? Espaços ocos entre essas estruturas do polietileno. Tá? Então, qual que é a ideia? É que se vão formar vazios no interior, além de ter uma baixa transferência de calor dentro da própria molécula, e uma molécula e outra a transferência é baixa, por ligação de Van der Waals, as ligações são fracas, tá? Eles dependem de muitos átomos estarem interagindo entre si para poder manter o material como um sólido. Tá? O que vai acontecer é que vai formar bastante vazios como é que fala? Dentro do próprio material. E esses vazios vão sendo ocupados, né, pela própria atmosfera circundante. Então, vai acabar fazendo com que esses materiais orgânicos, por exemplo, eles sejam péssimos condutores de calor. Eu estou tentando acompanhar as mensagens de vocês via o celular também para não desviar a tela do computador, tá? Mas vamos seguindo. Isso aqui a gente já viu na aula passada, só dando uma revisão rapidinho, certo? A gente pelo menos começou. E eu acho que a gente parou foi mais ou menos aqui um pouquinho para frente, tá? Para a condução, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha para cada um dos módulos, a maneira como a gente avalia a taxa de transferência de calor, ou seja, a quantidade de calor que está sendo transferida em função do tempo pela lei de Fourier, dada por essa expressãozinha aqui, onde o Fourier determinou que essa taxa ela é proporcional ao gradiente de temperaturas que a gente tem e a área de transferência de calor perpendicular à direção de transferência, certo? A condutividade para a gente nada mais é do que uma constante de proporcionalidade que é feita para transformar a proporção, né, numa igualdade dentro dessa expressãozinha. E o experimento que o Titi Fourier fez, deixa eu ver se eu pego ele aqui, está em outra apresentação, tá? Mas basicamente o experimento que ele fez foi pegar, vou abrir aqui, para mostrar com mais detalhes para vocês, introdução, condução. Mais ou menos isso aqui, ó. Ele pegou uma barra, certo?
e, ou na verdade pegou várias, né? Mas para mostrar, ele pega, isola as laterais de uma barra, certo? Aquece uma das extremidades e resfria a outra extremidade para manter essas temperaturas constantes. Então vocês podem pensar que ele pegava a chama de uma vela, por exemplo, deixava ela próxima aqui dessa extremidade e colocava um fluxo de água ou água com gelo na outra extremidade e deixava isso ao longo do tempo. Eu deixava algum tempo passar para verificar que essa temperatura aqui ela ia se mantendo constante e essa temperatura aqui ela ia se mantendo constante, mas temperaturas diferentes. E ele via que acontecia, né, por exemplo, a função de parte da massa de gelo que ele estava utilizando aqui, por exemplo, ou se fosse um fluxo de água, que esse fluxo de água ia aquecendo, né, entre a entrada e a saída dele, e mantido o fluxo constante, a temperatura aqui ia se manter constante também. E o que ele vira é o seguinte, em função dele ter uma distribuição de temperaturas ao longo dessa barra aqui, ou seja, uma temperatura diferente ao longo de cada pedacinho dessa barra aqui, essa distribuição de temperaturas ou gradiente de temperaturas que ele ia ter nessa direção da transferência de calor, basicamente ia, como é que fala? Ia, com maior fosse esse gradiente, maior ia ser a taxa de transferência de calor. Assim como desse cilindro aqui, se ele pegasse um cilindro maior, essa taxa aqui também ia aumentar proporcionalmente. Então, se ele isolasse, né, quais eram essas temperaturas ao longo da barra, conseguisse determinar qual que era esse fluxo de calor, seja pelo aquecimento da água, etc., ele conseguia isolar qual que era essa condutividade térmica para o material, certo? Mas a ideia para a gente é que basicamente a gente conhecendo, né, as propriedades do material, qual que é a direção da transferência de calor e a partir disso determinar qual que é a área transversal, ou seja, a área que vai fazer 90 graus com essa superfície aqui, conhecido o gradiente de temperaturas, a gente determina qual que é o calor que está sendo transferido por unidade de tempo, certo? Vendo aqui mais mensagens. Leandro, cá tem um valor? Tem vários, né? Para cada tipo de material ele tem um valor diferente, viu, Flávio? Por exemplo, para o poliestireno, né, na forma de espuma, ele vale 0,036. No caso da lã de vidro, por exemplo, 0,038. No caso do aço inox que eu falei, que ele forma lá no contorno do grão uma, como é que fala? Um depósito como é que fala, que atrapalha a transferência de calor para ele, essa condutividade está na faixa de 14 a 15 watts por metro Kelvin. No caso do alumínio puro, por exemplo, é 237. No caso de uma liga de ferro, né, de baixa, como é que fala? De baixo carbono, por exemplo, ela vai estar variando entre 40 e 60. Se for um ferro fundido na faixa de 50 para 60, tem vários CAS, certo? E cada um deles normalmente já está tabelado para a gente nas tabelinhas finaizinhas do nosso livro. Então, se a gente pega ele para poder dar uma bisoiada, vou pegar aqui do livreiro só para agilizar um pouquinho para a gente, para matar um pouquinho essa dúvida. Fundamentos da transferência de calor, que é o nosso livro. A gente vai lá nas propriedades, já estamos nele, tá? Vem aqui, vou colocar como se não tivéssemos. Vem aqui propriedades termofísicas da matéria, tá? A primeira coisa que vai mostrando para a gente são as propriedades dos sólidos selecionados. Primeiro falo dos metálicos, depois dos não metálicos, depois de materiais do dia a dia, materiais de construção, parte de isolamento, etc. Depois vai para fluidos gasosos, depois vai para fluidos líquidos. E ele dá uma tabela, né, de propriedades, tá? E para cada um deles, a gente tem lá qual que vai ser a condutividade. Então, do alumínio, do berílio, bismuto, cádio, tudo, para todos esses materiais já foi feito, né, um ensaio muito parecido com o do tio Fourier ali, e para eles vão lá e acham qual que é a condutividade, tá? Aqui mostrando ferro puro, que chega até 80, tá? Mas para ligas de ferro, normalmente essa condutividade cai um pouquinho,
certo? Aí você vai ver para aço, né, com baixo teor de cromo ou baixo em outras ligas, né, vai caindo essa condutividade de 80, vai ficando na faixa de 37, 40, aquela faixa que eu falei para vocês. Dos aços inox vai ficando entre 15 e 14. Essa aqui, o 316, vai caindo mais ainda, porque é uma liga mais, com mais elementos de... Como é que fala? É uma liga com mais elementos, aí a condutividade vai caindo ainda mais, e por aí vai. Tem um monte de tabelas aqui para a gente, né, falando sobre essas condutividades, tanto de materiais metálicos quanto não metálicos, materiais de construção, aí dá para a gente essas propriedades aqui. E materiais isolantes, né, a condutividade para eles é bem baixinha, 0,0 alguma coisa. Para materiais metálicos, já é na faixa das dezenas ou até das centenas, dependendo do tipo de material. Certo? No caso da prata, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não tem por ordem de grandeza, né? A prata vai ser o metal que vai ter a maior condutividade térmica. Eu acho que para ela é 400 e alguma coisa. Nicomel, platina. Engraçado, deu um risco aqui esquisito. 429. 429 para prata. Então, dos metais, né, é o que a gente tem como maior condutor elétrico, condutor térmico, tá? Eu acho que o diamante só que passa da prata, certo? Em função da microestrutura que ele vai ter. Ele vai ter, acho que, dois átomos por cada ponto como fala, da microestrutura dele. Então, você vai ter muito... Fala? Ele vai ter muitas possibilidades de trocar calor de um para o outro. Por isso que vai ter uma condutividade tão alta. Tá? Então, voltando aqui para a gente. Certo? Então, cada material vai acabar tendo uma condutividade térmica, porque é possível a gente repetir o experimento de Fourier para a gente poder fazer medição. O laboratório de fenômeno de transporte, na hora que a gente sai da parte mecânica dos fluidos e vai para o laboratório de sistemas térmicos, o segundo experimento que a gente faz é justamente o de avaliar e isolar a condutividade. Lá a gente usa uma barrinha de cobre e repete o experimento do Fourier para determinar a condutividade dele. Se for bem feito, né, a condutividade dá, assim, na pinta para o cobre. Se a gente titubear lá na hora de fazer o experimento, né, pega uma vazão muito elevada, ou então pega umas temperaturas meio esquisitas na hora que a gente vai fazer a coleta, né, a gente erra lá assim para uma casa das dezenas, por exemplo, erra em 30%, 40%. Essa condutividade, tá? O que mais? Para a parte da convecção, que a gente já tem, além do contato, a gente ainda tem o movimento do fluido. O que vai acontecer é que uma placa que vai estar a uma temperatura diferente do fluido, quando o fluido escoa sobre ela, o que vai acontecer é que além da camada limite hidráulica, ou seja, dos eventos de atrito que vão aparecendo naquele fluido que está próximo à superfície, a gente ainda vai ter também a formação de uma camada limite térmica, ou seja, uma determinada região do fluido vai estar recebendo esse aporte de calor, certo? Por condução, e na hora que a gente tem a movimentação do fluido, e lembrando que as partículas estão trocando calor entre si, se essas partículas migram de posição, essa como é que fala? Essa transferência de calor vai acabar aumentando, porque eu posso ter uma partículazinha aqui que está mais fria, né? Ela migra para uma região mais quente, e daí a transferência de calor para ela, né? É com todas as partículas que estão ao redor dela, e não alguma coisa tipo fila indiana, certo? Então, essa transferência de calor vai depender justamente dessa movimentação do fluido. Então, vocês já podem pensar que, quanto maior for o nível de turbulência para o fluido, né, maior também vai ser as migrações das partículas e maior vai ser o coeficiente de transferência de calor, pelo menos local, né, para o escoamento. Então, basicamente, essa parte da convecção, ela assume, né, a taxa de transferência de calor por condução, que já ia aparecer, mais a taxa extra em função da movimentação do fluido, que a gente chama de advecção. Então, a convecção para a gente nada mais é que a condução, né, mais a advecção em função do movimento do fluido, conforme ele está escoando sobre sobre a estrutura ou sobre a superfície.
certo? Para a gente quantificar essa taxa de transferência de calor, que a gente usa a lei de resfriamento do tio Newton, onde basicamente a taxa vai depender da área de contato entre o fluido e a superfície, a diferença de temperatura que vai existir entre a superfície e a temperatura do meio, certo? E um coeficiente de transferência de calor por convecção. Notem que ele é um coeficiente, ele não é uma constante. Ele depende, além das características do fluido, seria a condutividade, etc., depende também das características do escoamento. Né? Se o escoamento é laminar, se ele é turbulento, se ele é completamente desenvolvido, ou se ele está em desenvolvimento ainda. Como é que fala? Isso vai afetar em quanto que vai ser esse coeficiente convectivo aqui, certo? Ele vai depender muito do que está acontecendo a nível de escoamento e não só das características do fluido. Claro, as características do fluido, como é que fala? Importam, né? Mas não é só delas que ele vai depender também do regime do escoamento e da geometria por onde ele está escoando. Tá? Essa é a ideia por trás da convecção. E no caso da radiação, o que a gente usa para poder avaliar essa radiação é justamente, como assim? Deixa eu aproveitar a pergunta. A condutividade térmica é proporcional à elétrica, como por exemplo da prata, você pode assumir que para a maioria dos materiais metálicos, tá? Se for um bom condutor elétrico, também vai ser um bom condutor térmico. Tá, Heitor? E no caso da pergunta da Flávia, como assim a temperatura livre do fluido? Ah, te respondo agora, tá? Boa, ótima pergunta. O que a gente chama de temperatura. Acho que a gente estava. Cadê? Aqui, ó. A gente chama de temperatura do fluido livre, é basicamente a temperatura que o fluido tem distante da placa, certo? Onde ele ainda não trocou calor com ela e está com a mesma temperatura com que ele entrou aqui na geometria. Porque o que acontece é que esses eventos de transferência de calor vão ocorrendo numa camada muito fininha do fluido. Então, por exemplo, se tiver um fluido escoando aqui em determinada distância, por exemplo, 1 metro da região de entrada, essa espessura aqui ela vai ter uma distância assim, de milímetros. Né? Na faixa de, se for um escoamento turbulento, talvez uns 25 milímetros, uma coisa assim. Certo? Conforme a camada limite vai desenvolvendo. A entrada dela é praticamente zero. Vai fazer esse mesmo formatozinho aqui, ó, só que normalmente para fluido tipo ar, água, por exemplo, que ele tem como é que fala? Tem características mais de isolante do que de condutores, né? A camada limite térmica ela é mais fina que a hidráulica. Então, conforme ela vai se formando com alguns milímetros, a térmica é menor ainda. E a gente pega a temperatura dele, né, distante. Da mesma forma como a gente chama a velocidade com que ele entra em contato com a placa, né, ou distante dela, a gente chama de velocidade da corrente livre, e a temperatura a gente chama de temperatura da corrente livre, porque elas estão livres ainda dos eventos, né, que vão fazê-la variar. Ela só vai ter variação aqui dentro da camada limite. Isso a gente vai estudar com mais detalhe, né, quando a gente estiver estudando a parte de convecção. Tanto a formação das camadas limites hidráulicas quanto a camada limite térmicas. E en passant, a gente vai dar vamos dizer assim, um passinho dentro da disciplina de transferência de massa, porque a gente vai falar também da formação das camadas limites de concentração, onde fluido e superfície, né, além de estar trocando calor, também podem estar trocando massa, certo? Então a gente fala bem em passando, só para mostrar que é praticamente o mesmo princípio de, como é que fala? Princípio físico, só que a gente troca o nome das variáveis, né? Em vez de ser uma condutividade térmica, a gente chama de, como é que fala? Coeficiente de transferência de massa, né? E por aí vai. Mas basicamente isso. Te respondi? Sim, obrigada, Leandro. Esse é o T infinito, tá? Voltando aqui para a apresentação. Eu cheguei na aula passada dessa parte de radiação ou não? Acho que para vocês não, né? Acho que eu só comecei. Não, acho que Sei não. lá. Então tá bom. É que eu tenho uma turma que eu consegui ir com eles até um pouquinho dentro de radiação,
Mas foi uma outra turma de... Como é que fala? Foi uma outra turma que já está na segunda aula dela, tá? Então, dentro da parte de radiação, o que a gente vai ter vão ser partículas, né, átomos em si, e suas subpartículas subatômicas, né, os elétrons, os prótons e os nêutrons, que estando desequilibrados em alguma condição, eles vão acabar emitindo radiação, e uma vez que eles emitem radiação, eles vão emitir dentro de um certo comprimento de onda, certo? A gente vai ter radiação que vai ser proveniente de camadas mais externas da eletrosfera, são as camadas que a gente, ou são as radiações normalmente na faixa de onda de rádio, infravermelho, ou até dentro do visível, dependendo do tipo de material. E as emissões que normalmente a gente tem da eletrosfera interna já são de do iníciozinho do infravermelho para visível e ultravioleta, certo? Às vezes até raio-x, dependendo do tamanho do átomo que a gente tiver. E as radiações normalmente provenientes de núcleo são radiações dentro da faixa dos raios gamas, que tem um comprimento de onda muito pequenininho e uma frequência elevada. Só para mostrar para vocês aqui, uma figurinha aqui, ó. Onda deluxe. Eu quero ver pictures, imagens, para a gente poder perceber, né, o que é uma onda de luz. Certo? Eu queria um outro que informasse para a gente mais coisas. Aqui, ó. Bom, abrir o link em outra. Só para a gente ver em tamanho maior. Basicamente, o que a gente entende com onda eletromagnética, né, é um pósitron orbitando um elétron e eles vão se deslocando ao longo do espaço. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, seria o pósitron fazendo um plano, como é que fala? Fazendo uma onda num plano que ele é vertical, e aqui na horizontal, né, fazendo 90 graus com o plano do pósitron, a gente teria um elétron, tá? Que ele estaria concorrendo aqui ao compósito, só que num plano diferente. Então, na hora que a gente tem essa propagação, elas vão ondulando. E essas ondas, elas vão ter comprimento de onda específico de onde elas foram formadas, tá? E uma frequência também referente a isso. Porque como tudo é luz, a velocidade dessa luz é basicamente c, ou seja, aqueles 299.998, né, quilômetros ou metros por segundo, perdão, e a velocidade é a mesma. Então, o que vai acontecer é que onda que vai ter um comprimento maior de ondulação vai ter uma frequência menor, já que a velocidade é fixa, né? E ondas que vão ter frequência maior porque tem um comprimento de onda pequenininho. Comprimento de onda pequeno quer dizer que ele vai ter uma frequência alta e facilmente ele chega e contorna um obstáculo, como sendo um átomo, por exemplo. Então isso dá um poder de penetração para ele. Ele pode contornar vários átomos conforme ele vai anulando. E isso vai permitir com que ele consiga, como é que fala? Atravessar paredes, mesmo de materiais maciços, como por exemplo chumbo, etc. Certo? Depende basicamente da frequência e a quantidade de onda que a gente vai estar emitindo. Saber se vai atravessar ou não. Cadê? Certo? Porque quando a gente vai analisando esse espectro do comprimento de onda, aí aqui para a gente ver mais ou menos, como é que fala? Ilustrativamente, né? Ver que para comprimentos de onda bem pequenininho, naquela parte de radiação gama, a gente tem ondas bem curtinhas, vão estar se deslocando uma frequência elevada para aquele comprimento de onda vezes frequência da mesma velocidade c do que uma onda, né? Igual, por exemplo, que uma onda de rádio, ele vai ter um comprimento de onda muito grande, que, por exemplo, no tamanho de quilômetros, por exemplo, certo? E ele vai ter uma frequência bastante baixa, certo? De megahertz aqui, em vez de zetahertz, igual a gente tem aqui. Então, para o comprimento de onda bem pequenininho, na faixa aqui de 10 a menos 12, tá? O que a gente vai ter vai ser as radiações ionizantes que são provenientes principalmente do núcleo,
E no núcleo, o que a gente tem lá? Basicamente prótons e nêutrons que vão estar se orbitando, certo? Conforme eles como é que fala, estão muito energéticos e ele emite uma radiação, eles já podem se aproximar um pouco mais, certo? Então, o que vai acontecer é que, se o núcleo absorve, as partículas dele vão ficando mais distantes e vão tendo um movimento de translação e rotação entre si, certo? E se ele emite essas velocidades que o núcleo tinha, elas vão reduzindo, justamente porque ele vai ficando menos energético conforme ele emite essa radiação. E essas radiações, elas têm um pequeno probleminha, sabe? Porque elas têm uma frequência alta, já que o comprimento de onda deles é pequenininha, e elas conseguem penetrar em um monte de coisas, inclusive elas podem, ao penetrar, né, pele, onde a gente tem lá pela camada externa, né, epiderme, depois derme, depois endoderme, chega na camada de gordura que a gente tem entre o tecido muscular e a nossa derme, nossa pele como um todo, e vai andando, caminhando para dentro da nossa pele, vai entrando para dentro de ossos e por aí vai. Vai que em algum momento desse caminho que a pele está seguindo, vai lá e pega lá o nosso DNA. Vamos chamar assim, bases nitrogenadas e DNA. Só para a gente ver com mais detalhes, figurinhas que eu quero mostrar para vocês. Imagens. Certo? Quero mostrar com as ligaçõezinhas. Aqui acho que dá para ver essas duas aqui conjugadas, fiquem muito bonitinhas. Esse aqui então mostra as ligações mesmo, tá? Mas basicamente para a gente ver, acho que esse aqui fica o suficiente, tá? Mostrando DNA e RNA aqui, mas o que interessa para a gente é o DNA antes dele quebrar por assim, para formar uma proteína, ou mesmo para dividir para célula, tá? A gente tem lá citosina, guanina, adenina e timina, certo? No caso do RNA ainda pode formar com uma uracila e por aí vai, mas basicamente a gente tem um código, né, que está dentro de um ácido, que a gente chama de DNA, que fica no interior do núcleo das células. E a gente tem uma infinidade absurda, né, de conjuntos de ligações dessas bases nitrogenadas, tá? Para poder formar o nosso DNA bonitinho, tá? E aí o que acontece? Quando essa radiação, que ela é ionizante, ela pode ir penetrando e de repente chega na célula e encontra, né, um pedacinho desse nosso DNA aqui, ela pode de repente desativar um pedaço dele. Na hora que ele chega aqui e quebra uma ligação dessa, por exemplo, entre a timina que a gente está vendo aqui e a adenina que está mostrando. E aí o que vai acontecer? Na hora que quebra, de repente aquela célula perde, né, uma determinada função, né, desse pedaço aqui da estrutura. Por exemplo, essa poderia ser o DNA referente à célula da pele, por exemplo, da perna de uma pessoa, só que esse alelo aqui, ó, ele estaria associado a formar, por exemplo, um olho de cor mais clara, o que na célula de pele lá na perna não tem menor função, ou seja, um pedaço que está desativado, então aquela interação, né, não cheirou nem fedeu, certo? Não fez nenhum tipo de dano ao, como é que fala? Estrutural àquela molécula, não deu nenhum tipo de função ou qualquer coisa que fosse, certo? As preocupações com o DNA que a gente tem são basicamente com os telômeros, tá? Que lá na pontinha do DNA, quem regula a quantidade de divisões que vai fazer, etc., são estruturas que a gente chama de telômeros, que ficam lá no finalzinho da pontinha do DNA. E aí, se ocorre uma interação lá e essa pontinha danificada e ganha, por exemplo, um código que faça com que ele fique se multiplicando o tempo inteiro, aí a gente tem a formação de um pequeno tumor, e aí esse tumor vai ficar replicando essa má formação dele, ou essa deformação do DNA dele, para as células filhas dele. Aí aquilo vai crescendo enquanto câncer, né? E vai demandando do organismo, né, bastante alimento. Ou seja, o próprio organismo, para poder alimentar aquela massa de células que está crescendo muito rápido, começa a lançar um monte de vasos sanguíneos para poder atender aquele tipo de célula, certo?
E aí o que vai acontecendo é que aquela quantidade imensa de células vai se alimentar mais, vai se replicar mais, e durante um processo de metástase, onde está multiplicando, de repente uma dessas células aqui cai na corrente sanguínea e vai migrando para outros órgãos. Por exemplo, a célula de pele lá da pele, agora que ela está multiplicando rapidamente, ela vai lá, cai num baço, cai num pâncreas, cai num pulmão, e ali vai fazer o que ela está fazendo, né? Se replicando. Aí você pensa que o seu pulmão precisa de superfície para que os alvéolos pulmonares consigam trocar gases, né? Se começa a formar um monte de célula de pele ali, aquelas células de pele elas vão ser, como é que fala, vão ocupando espaço e, claro, elas vão ser muito esquisitas naquele órgão. Então, provavelmente, o próprio sistema imune começa a atacar ela ali, começa a criar uma inflamação e aí começam a aparecer os primeiros sintomas, certo? A tosse, uma inflamação no pulmão, a pessoa vai lá e no médico, por exemplo, o médico vai lá e detecta, ó, você tá com uma coisa meio esquisita aqui no seu pulmão. Deixa eu te passar aqui num examezinho para ver o que é isso que está acontecendo. E ele pode utilizar, inclusive, né, como é que fala? Radiação ou um processo de radiação para poder observar esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem o que chama como é que fala? De exame PET, onde ele basicamente te dá um fluido para você beber mesmo. Ele é um fluido cheio de isótopos que são radioativos e esses isótopos eles têm uma meia-vida curta. Então eles vão entrar dentro do corpo da pessoa, eles vão se quebrar em quantidade elevada, certo? E o que vai acontecer é que conforme esse material vai se quebrando, você coloca ele em um aparato que é sensível a receber os feixes de luz que vão ser emitidos dentro desse espectro. E aí, quando o isótopo quebra, ele acaba formando um par de fótons, que são elétrons gêmeos que vão deslocando como é que fala? Em direções opostas. Ao você coletar, né, como é que fala? Esses fótons estão sendo formados ao mesmo tempo em diferentes posições do cérebro, você vai saber, opa, em função da diferença de deslocamento que ele teve do momento da formação dele, eu vou saber que, opa, ele veio de uma posição mais ou menos aqui. Opa, cliquei. Mais ou menos aqui. Ah, não, foi um outro que quebrou mais ou menos acá. Certo? Então tem como é que fala? Essas emissões de dentro para fora e fora, na parte de fora a gente coleta essas emissões e identifica, opa, você está vendo que você tem uma formação meio esquisitinha aqui, de repente pode ser, né, um câncer. Vamos fazer um exame de sangue, vamos procurar mais mais alguma informação que identifique para a gente, né, servir de diagnóstico para você, porque você já criou um mapa de onde está o câncer e agora você vai identificar que tipo que é, como que ele vai estar se comportando e outras coisas do tipo, certo? Além disso, a gente pode utilizar aparatos, né, normalmente eletrodos como é que chama? Eletrodo de tungstênio, por exemplo, e passar uma corrente elevada sobre ele. Quando essa corrente elevada passar, vai ionizar a camada externa e a camada interna também vai receber bastante energia. Quando essa camada interna for emitir radiação, ou seja, um elétron que ele está muito energético, está passando uma corrente elétrica por ele, e ele vai migrar de uma camada externa para uma camada interna e vai emitir um fóton, ele emite dentro dessa faixa aqui de raio-x. Também uma radiação que a gente chama de ionizante, ela impacta em DNA, assim como essas outras todas que eu estou mostrando aqui, certo? Mas a gente usa ela em quantidades pequenas, né, para poder fazer radiografias, poder verificar como estão os dentes de um paciente, etc. Que a ideia é que você pegue esse eletrodo, passe uma corrente elétrica por ele durante um tempo bem curto, só o suficiente para que ele emita radiação, aquela radiação penetre ao longo da pele, do tecido, do músculo, seja bloqueado por onde tem uma densidade de átomos de cálcio, que são átomos relativamente grandes dentro do nosso corpo.
localizado nos ossos, certo? E o restante, o que não encontrar osso, vai atravessar e vai queimar o filme. Vai ser posto, né, depois do, como é que fala, do seu dente ou da sua mão, o que seja, e aí você vai ter uma imagem, né, um negativo, né, de como está a sua formação dos ossos, para ver se tem algum tipo de fratura, se tem alguma malformação, né, se de repente, depois que foi feita uma operação onde foi colocado, por exemplo, uma haste de lítio para poder firmar um osso, por exemplo, se ele ficou bem colocado, se vai ter que operar de novo, certo? Também serve para fazer exame de verificação em bagagens, que aí não tem problema, né? Que uma vez que a radiação penetra e é absorvida, como é que fala? Não tem DNA em material sólido, como por exemplo uma barra de ferro ou algum tipo de placa, né? De produto, uma placa de produto prensado que está localizado no fundo da mala, que vai ser suspeito e vai aparecer no scanner, certo? Então, basicamente, essa é a ideia por trás da gente utilizar essas radiações ionizantes, certo? E notem que o ultravioleta também está dentro desse espectro de ionizante, certo? E o nosso Sol, quando emite radiação, ele acaba emitindo, né, dentro dessa faixa do ultravioleta. Um dos motivos pelos quais, né, não é interessante que a gente fique exposto ao sol, né, sem proteção nenhuma, principalmente durante o período que vai lá de 10 horas da manhã até umas 4 da tarde, onde a quantidade de radiação que está chegando para a gente ela está bastante elevada, né? Ela está passando de 1.000 watts por metro quadrado de superfície receptiva, tá? Aguinha aqui para o professor. E uma vez que é ionizante, né, se ela penetra em pele, ela pode criar um câncerzinho, alguma coisa do tipo. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu buscar aqui também nas interwebs. Eu vou buscar no YouTube mesmo. Vou fechar um bocado de página. YouTube Sunscreen. Cream. YouTube Sunscreen. Eu não quero como é que fala? A música, tá? Eu quero ver a câmera, na UV camera. Pronto. Pra gente ver um videozinho mostrando, né, o que é a nossa pele, né? Tanto no espectro visível quanto no ultravioleta. Certo? E o que é o protetor solar que a gente. Deixa eu tirar o áudio para mim, para vocês não terem que aparecer mesmo, tá? Aí, basicamente, eles estão com uma câmera, certo? Que mostra pra gente como é que fala? Ela não está filmando visível, ela está com um sensor para pegar só o ultravioleta, tá? E aqui, o que essa moça aqui está fazendo? Ela está pegando protetores solares de diferentes como é que fala? Fatores de proteção para poder mostrar como que a pele dela fica depois que passa esse protetor solar, certo? A ideia é que o protetor solar ele funciona basicamente como sendo uma película que vai absorver aquela radiação. Então, o que a câmera está vendo, na verdade, é o que? A luz do sol que incide sobre o braço dela, certo? E onde tem o filtro solar, a quantidade de luz que está sendo refletida para a câmera está sendo menor, porque boa parte dela está sendo absorvida. Então, na luz visível, o protetor solar fica praticamente transparente para a gente, mas no ultravioleta ela fica praticamente preto, porque ele está absorvendo tudo, não está deixando refletir. Claro, tudo estamos aí, né, ajudando a, ajudando a dar uma intensificada. Vamos avançar um pouquinho no vídeo. Ele vai mostrando a diferença aqui agora com. Cadê? Falta. Não. Deixa eu tentar parar aqui e voltar aqui, ó, que ela colocou os valores, tá?
segundo. Vai. Aqui, ó. Fator de proteção 4. Praticamente nada de diferença. 8 já tá dando aqui um... Como é que fala? Um pretinho. Na hora que vai crescendo, crescendo. 100. Aqui não sei quanto que tá aqui, porque tá a legenda em cima. Mas com maior o fator de proteção, mais escuro vai ficando. Certo? Então, menos radiação vai acabar chegando para a pessoa. E aí mostrando aqui ó, a câmera ao longo da pele, né? Aqui mostrando com maquiagem UV, como que fica mais escura. Aí mostrando, né, a pele desse, como é que fala? Sei lá, ator ou colega dela que vai passando. A pele normal dele, eu queria que mostrasse ele com os 100. Acho que aqui vai dar para ver, tá? Aqui a pele dela, tá? Nota que ela deve usar, como é que fala? Filtro solar provavelmente todo dia, porque a pele dela no visível e no ultravioleta, praticamente a gente não observa manchas nela. E na hora que ela vai passando o filtro solar, dá para ver exatamente onde que como que a câmera está pegando, né? Como é que fala? Os locais onde colocou o filtro, né, e não apareceu nada. Porque normalmente, para quem não usa filtro solar todo dia, o que a gente vai observar vai ser justamente isso aqui, ó. Na luz visível, você vê uma pessoa assim, de pele normal, etc. Na hora que você vê no ultravioleta, você vê que existe um monte de sardos, um monte de manchas nela, e essas manchas elas vão se formando ao longo do tempo, né? Elas são basicamente pequenas queimaduras mesmo, que o sol vai acabar fazendo sobre a pele, e a maneira como acaba cicatrizando é na formação dessas estruturas aqui com manchas, tá? E aí elas vão ter bastante melanina e coisas do tipo. E aí qual que é a ideia? Enquanto a pessoa nasce, ou ainda ela é bebezinha, como ela estava protegida da radiação ultravioleta, a pele dela não tem mancha nenhuma. Conforme o tempo vai passando, mais manchado vai ficando. Deixa eu ver se mostra aqui de outras pessoas, que a pele dela está muito bem cuidada, nem conta. Deixa eu trocar para outro vídeo então. Vocês podem ver, eu só busquei aqui no quizinho, né, aqui mostrando talvez de óculos, né? Com proteção UV e sem, como que fica na câmera. Deixa eu ver aqui outros. How the Sun Sees You. Esse vídeo aqui é bom também, para mostrar aqui, né? Que a pessoa, na hora que vê como é que fala? A própria cara delas, ficam assustadas, né? Porque, opa, deixa eu deixar passando aqui um pouco. Porque justamente na hora que vê no ultravioleta, vê que, nossa, minha pele é cheia de sardas e etc. Não, volta. Aí na hora que a pessoa vê, né, principalmente a pessoa mais velha, na hora que vê, fica assim, nossa, minha pele está toda manchada, que isso? Como assim? Não estou acreditando. Certo? Porque na luz visível não aparece, mas na ultravioleta mostra que a pessoa tem bastante sarda, etc. E não vai aparecer. Na hora que a gente pega um bebezinho, por exemplo, tá? Isso não dói, não machuca o bebê, nem nada. Você vê, ó, criança aqui, ó. Você vê que a pele dela, só, como é que fala? Tem muito menos agressões ainda. Então, propaganda aí para utilizar filtro solar, tá? A gente está num país onde tem muita, como é que fala? Muita propagação, independente da tonalidade de pele, tá? Essa radiação ultravioleta acaba criando uma, como é que fala? Como é que fala? Essas manchas, etc. Que quando a gente vai ficando mais velho, né? Acaba, como é que fala? Acaba ficando mais aparente, inclusive na luz visível. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Só não pode ir para balada de protetor. Mas normalmente na balada já vai ser de noite, né? Então não precisa. Mas se for sair no sol durante o dia, é interessante que passe, tá? Puxão de cabelo para mim também, que normalmente não passo na hora de dirigir, essas coisas assim. É interessante que passe, tá? Justamente para proteger e evitar, né, que vamos dizer assim,
essa influência do sol acaba impactando e criando um câncer de pele, coisas assim, tá? E também tem as roupas com proteção ultravioleta, também é interessante, tá? Inclusive tem uma blusa que eu uso para nadar com a minha filha, que ela quer ficar o dia inteiro no sol e eu não quero gastar um vidro de protetor solar só em mim, para ficar o dia inteiro com ela no sol. Aí eu tenho uma blusa que já protege até a parte das mangas, aí do tronco inteiro eu economizo o protetor solar lá, né? Pichota, fazer o quê? É a vida. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu vou mostrar o seguinte, já detalhando para vocês. Isso aqui é o espectro de emissão do nosso Sol, tá? Ele emite alguma coisa, aqui a gente está vendo em amarelo, tá? Dentro da ultravioleta. Ele emite uma boa parte aqui para a gente no visível. E ele emite uma grande banda aqui também na parte do infravermelho, tá? Se a gente for localizar dentro do espectro, aí estaria aqui do Sol, né? Ele estaria emitindo principalmente dessa partezinha aqui do ultravioleta aqui para o infravermelho. No meiozinho daquela faixa ali, entre 0,7 e 0,4 micrômetros, mais ou menos, aliás, entre 0,4 e 0,7 micrômetros está o visível, certo? E aí é basicamente a majoritária quantidade de luz que acaba passando pela nossa atmosfera e chegando até a gente, tá? Notem que está cheio dos átomozinhos ou das moléculazinhas aparecendo aqui. Nós temos o ozônio, que ela vai absorver uma parte interessante que, ó, o coordenador me ligando, deixa eu desligar ele aqui. Depois eu ligo de volta, tá? Tô em aula, viu, titio? Aí o que acontece? Dentro dessa parte aqui do ultravioleta, né, tem uma parte aqui dessa banda que acaba sendo absorvida, né, justamente pelo titio-ozônio, certo? Então, o ozônio que está lá na estratosfera, ele protege a gente contra boa parte dessa radiação ultravioleta, né? Mas tem um pequeno detalhe, durante umas décadas aí a gente produziu bastante fluidos de resfriamento para materiais de ar-condicionado, geladeiras, etc., chamados CFCs, os clorofluorcarbonetos, que eles criaram uma degradação nessa camada de ozônio que a gente tinha. Então, o que, que vai acontecer? Boa parte dessa radiação ultravioleta acaba passando para a gente, embora já passasse em alguns comprimentos de onda, tá? Mas na hora que ele passa, ela vai acabar atingindo a gente. E na hora que atinge, aí pausa para a gente ir para outra figurinha aqui, ó. Eu quero ver a nossa pele. Como é que fala? UVA, UVB, UVC, e vou mostrar aqui, ó, pra gente ver isso aqui, tá? Deixa eu ver, isso aqui mostra visível, light, deep sea, até onde que vai, mas eu quero ver na pele. Eu não quero ver só o comprimento de onda e até onde que penetra, tá? Aqui só para mostrar rapidinho, né, onde que acaba passando na nossa camada de ozônio, né? Eu mostrei que tinha um pedacinho que acaba passando e um pedacinho que não, tá? O que a gente chama de UVB é um feixe, é uma, como é que fala? Um VA, UVB e UVC, na verdade, são alguns dos comprimentos de onda dentro do infravioleta, que alguns deles acabam passando, né? E na hora que chegam, vão acabar penetrando dentro da nossa pele. Esse aqui é mais interessante para a gente ver. E o que, que vai acontecendo? A camada de ozônio para a gente basicamente pega tudo que está para baixo do UVC, certo? Só que o que a gente tem de raios na faixa do UVB e do VA acabam chegando à superfície aqui do solo, tá? E na hora que elas vão penetrando na nossa pele, você vê que a UVB ela consegue passar da epiderme, quase chegar na derme, tá? Que é a camada intermediária da nossa pele. E na epiderme, o que o UVB vai fazer vai ser uma queimadura de sol. Vai criar um vermelhidão, certo? Que normalmente aparece depois de 1 ou 2 horas de exposição ao sol, né? Quando a gente vai para uma praiazinha, que dera, né? Numa pandemia dessa, solzinho, sim, quentinho. Então,
depois de um tempo exposto a esse UVB aqui, ela acaba criando um avermelhado na pele, que são as queimaduras de sol, normalmente aparecem. A UVA, ela tem um poder de penetração maior, ela passa a derme, passa a epiderme, passa a derme, chega lá na hipoderme e vai, como é que fala? Pode criar algumas queimaduras também, mas vai estimular lá na derme, né, por exemplo, que algumas estruturas dentro das nossas células epiteliais, chamadas de melanócitos, né, produzam melanina. Então, 48 horas depois da exposição, essa melanina começa a aparecer na nossa camada de pele, né, lá na derme. Então, não, vou dizer assim, não adianta pegar um morenês, né, de imediato na praia, isso não vai acontecer, tem que ficar mais tempo exposto, né, e de preferência com filtro solar para reduzir a quantidade de radiação UVA e UVB que vai efetivamente chegar na nossa pele, tá, para diminuir o nível de agressão e uma exposição mais contínua, poder chegar num morenês bonito, pegar aquele moreno jambo, certo? Que dá gosto de ver. Tudo bem aqui? Porque só tem luz negra, é verdade. Deixa eu ver, voltando lá para o nosso. Alguma dúvida aqui, gente? Se tiverem, por favor, mandem, que aí eu vou respondendo para vocês. Tá? Então, ainda dentro do espectro nosso, notem que aqui, ó, no visível, não está aparecendo praticamente nada para a gente de outros elementos da nossa atmosfera. É aqui, ó, a atmosfera padrão nossa, que vai absorver uma boa parte da radiação, mas notem que existe um bom intervalo aqui ao longo do visível que vai basicamente acabar atravessando a atmosfera mesmo e acaba chegando no solo, nos oceanos, etc., e vai sendo absorvido por eles. Aqui na parte do infravermelho, o que vai acontecendo é que a gente vai ter vários outros materiais que estão em destaque aqui que compõem a nossa atmosfera, justamente porque esses materiais vão acabar absorvendo, né, essa radiação que vai chegar nesse comprimento de onda. Então a gente tem aqui o oxigênio, a gente tem água como vapor, como líquido, como gotícula, etc., ao longo das nuvens, etc. E tem um CO2 cá nessa pontinha aqui, na faixa sim de 2 micrômetros, ou do jeito como está na escala aqui, né, 2.000 nanômetros. Tá? Qual que é a ideia? Uma vez que essa radiação chegou, veio para o nosso planeta, atravessou a atmosfera, chegou na atmosfera em si, como é que fala? No solo e nos mares, ela, uma vez que foi absorvida, ela vai, como é que fala? Computar por energia interna daquele material que absorveu ela, ou seja, dos gases da própria atmosfera, dos materiais que compõem o nosso planeta, etc. E o que vai acontecer é que, uma vez que nós estamos a uma temperatura, absorvemos essa energia, nós, quando formos emitir essa radiação, a gente vai emitir principalmente aqui, ó, dentro do infravermelho, certo? Com a menor a temperatura do corpo, mais dentro dessa faixa aqui do infravermelho a gente emite, e menos dentro dessa outra faixa. Por quê? Se o corpo está a uma temperatura mais baixa, a tendência é que só os elétrons de última camada acabem emitindo essa radiação. Os de camada mais interna, normalmente, eles nem ficam excitados o suficiente para poder emitir radiação. Então, emite basicamente aqui no infravermelho. Para a maior parte da transferência de calor que a gente vai estudar, etc., são transferências de calor de radiação dentro desse infravermelho aqui. Talvez alguma coisa chegue no visível se tiver em temperatura suficiente, tá? Mas, basicamente, quando nosso planeta e os gases da nossa atmosfera emitir, ele para outras direções, eles vão emitir dentro dessa faixa aqui do infravermelho. E notem que os mesmos materiais que vão estar emitindo, né, eles vão reabsorver isso, criando o que a gente chama de efeito estufa. Sim, não é um mito, é verdade, existe o efeito estufa. Tanto que a gente cria estufas, né, para plantas, etc., para favorecer o efeito estufa. Faz sentido para vocês? Então, qual que é a ideia por trás disso, né?
Muito se fala, né, sobre o aquecimento global, fala-se sobre, como é que fala, a concentração do CO2 na atmosfera aumentando e que aquilo está tá derretendo as calotas polares, etc. E efetivamente a gente tem uma correlação entre a quantidade de CO2 que a gente tem e a temperatura no globo, só que eu não queria deixar de falar também o seguinte, ó, eu também tenho, participando dessa equação do aquecimento global, o oxigênio e a água, tá? Mas ninguém vai falar, olha, o oxigênio faz mal para o meio ambiente, vamos acabar com ele. Ou com a água, que a gente, né, beba, por favor, e se hidrata nessa quarentena, para manter os rins funcionando. Então, esses dois aqui não entram como vilões, certo? Mas são boa parte aqui do efeito estufa que a gente tem. O que a gente consegue controlar em questão de concentração na atmosfera, em função da ação do homem, é só o CO2, por isso que fica um enfoque tão grande nele, tá? Tem um outro gás que não está aparecendo aqui, que é muito mais prejudicial, como é que fala? Que é muito mais efetivo para o efeito estufa, que é o metano, que a gente produz em quantidade absurda, tá? Na nossa indústria agropecuária, principalmente bovinos, tá? Suínos em secundário, mas bovinos principalmente. E também a gente forma ele, tem decomposição de lixo em aterros sanitários e coisas do tipo. Tá? Mas, como ele, como é que fala? A ideia para esse metano que está sendo formado é que ele acaba degradando dentro do ambiente e vira CO2, ainda bem, tá? Mas em questão de gás de aterro, etc., é fácil a gente queimar ele, fazer ele virar CO2, justamente porque, como é que fala? Próximo ao aterro, ele é perigoso, porque ele é inflamável, certo? E na atmosfera distante, como é uma moléculazinha muito afastada da outra, ele vai acabar contribuindo para o efeito estufa e muito mais que o próprio CO2. Então é preferido que ele tivesse queimado. Só que, vamos dizer assim, a vaquinha não tem como a gente deixar, né, como é que fala? Algum mecanismo, né, para queimar aquele metano de imediato, assim que a vaca, né, expelir ele. Então, o que ocorre é que esse metano vai para a atmosfera e acaba impactando o CO2. E a gente tem uma quantidade de cabeças de gado no mundo que é bastante relevante. Ela não é desprezível. Você pensa que no Chile, por exemplo, a gente tem pelo menos 4 cabeças de gado para cada habitante. Então, são alguns milhões, né, em um país pequeniníssimo. E se a gente pega Estados Unidos, Brasil, etc., Índia, que tem uma quantidade muito grande, né, de gado como é que fala? Pra juntar tudo e chegar na faixa de bilhões, a gente já tem como é que fala? Uma quantidade grande de metano sendo emitido e isso fatalmente, né, acaba impactando também no efeito estufa. Claro, quando a gente pega uma floresta que ocupa, vamos dizer assim, a metade do nosso país e queima um pedaço enorme dele, a quantidade de CO2 que está armazenado na matéria orgânica, né, e vai sendo liberado, também acaba contribuindo, assim como a gente pega combustíveis sólidos, perdão, combustíveis fósseis, né, e queima eles, a gente está pegando CO2 que estava armazenado, né, em camadas muito profundas do solo e manda eles para a atmosfera. Então a gente tem uma atmosfera que vai ganhando CO2. Vou ver aqui se eu consigo achar. CO2, concentração de CO2 na atmosfera e temperatura. Vamos ver o que eu acho com isso. Eu quero gráficos. Se eu acho alguma imagem aqui. Eu não quero recente. Deixa eu abrir aqui que eu também quero um efeito para temperatura. Temperatura e concentração de CO2 para demonstrar isso para vocês, tá? Nem que eu sou ambientalista, nem nada disso não, mas faz parte, tá? E tem muita discussão em cima disso, para a gente não passar vergonha, né?
é interessante que a gente veja CO2 por concentração de CO2 de atmosfera nos últimos 500 milhões de anos. Como que a gente pega esse tempo tão longo? O que é feito, basicamente, a gente vai em regiões onde a gente tem gelo eterno, ou seja, vai numa Antártida da vida, onde você tem uma camada de solo, está lá no polo, certo? E qualquer altura, a partir de 300 metros, qualquer neve que se deposita a partir dali já é tão frio que aquela neve não derrete mais, mesmo durante o inverno. E então você vai tendo camada a camada sendo depositada ano a ano. Então, se você perfura fundo o suficiente, tira lá um cilindrozão de gelo, você consegue pegar gelo, né, que foi depositado há milhões de anos atrás, como também na semana passada. E se você pega a massa de ar que foi aprisionada entre os grãos de gelo e faz uma análise deles, você consegue ver qual que é a concentração desse CO2, né, para poder comparar justamente com a atmosfera de hoje e outras coisas assim. Então a gente vê que alguns milhões de anos atrás, a gente tinha uma atmosfera que era uma concentração de CO2 era muito elevada, e essa concentração aos poucos vai caindo de acordo com como vai sendo formado o próprio oxigênio da nossa atmosfera, a partir dos. Como é que fala? Como é que chama? Estomatoides ou coisas assim que estão na. Como é que fala? Que eram seres vivos que viviam no mar. Hoje, como é que fala? Estão todos fossilizados. A maior parte dos que viveram muito tempo atrás estão fossilizados, por isso a gente sabe que eles existiram, tá? E na hora que eles foram pegando o oxigênio que estava na água e como é que fala? Depois, quando entra plantas, começa também a pegar o CO2 que estava no ar e como é que fala? Concentrar ele, quebrando o oxigênio da água e liberando ele para o ar, a concentração de CO2 na atmosfera vai caindo em partes por milhão, porque a gente vai acrescentando o oxigênio proveniente da água, certo? E ao mesmo tempo a gente vai sequestrando esse CO2 e vai acumulando ele em matéria orgânica, certo? E aí a gente vai diminuindo essa concentração do CO2, né, ao longo do tempo. E aí, né, vai passando os tempos, etc., alguns milhares de anos atrás. Na hora que a gente chega 2 milhões de anos atrás, quando começa a aparecer os homens, etc., o CO2 que existe praticamente não muda. Começa a alterar a partir de 10 mil anos para cá e depois da Revolução Industrial vai crescendo bastante. Isso vai fazer com que, em questão de temperatura, a gente vai vendo aqui, ó, variação de temperatura global, variação de CO2 em partículas por milhões, certo? E a gente vai vendo o que está acontecendo. E aqui em tempo em milhões de anos, certo? O que vai acontecendo com essas variações de temperatura? Então vai vendo que tanta concentração ela vai oscilando, tá? Ao longo dos anos, como também a temperatura global. Certo? Com maior a variação desse CO2, também a gente vê uma maior variação da temperatura, certo? E a gente está vendo aqui, ó, como é que fala? Uma concentração recorde, né, de CO2 e a temperatura está subindo, certo? Essa basicamente é a ideia por trás dessa preocupação aí com a emissão de CO2 que a gente tem, que tem em praticamente todos os processos industriais nossos. Tudo bem? Voltando à nossa matériazinha, por isso que eu estou explicando essa parte do espectro solar, tá? Esse gráfico que eu tirei do Atlas Solar Metric CMYC, tá? Esse aqui já vem do nosso próprio livro, por exemplo, que o que eu estou mostrando com ele daqui, ó? Cada material, ele acaba emitindo um certo comprimento de onda, certo? Porque cada um deles tem lá uma certa número de como é que fala? No átomo vai ter um certo número de prótons que vai equivaler a um mesmo número de elétrons e um número de prótons diferentes e por aí vai. Então cada material vai ter um certo conjunto de átomos que vão compor ele, certo? E cada um desses átomos vai ter uma eletrosfera diferente. E o que ocorre é que cada átomo vai estar emitindo, né, num certo comprimento de onda diferente. Se eu pego, eu vou pegar o Paint aqui para me ajudar a desenhar para vocês. Ai, saudade do quadro branco.
Não tem que abrir ele, né? Se eu pego um determinado material, é, faço um embutimento dele, lixo, vai ficar uma superfície bem lisa, e depois faço passar por ele um feixe de elétrons. Esses elétrons vão como é que fala? Aquecer aqueles átomos da superfície, quando a eletrosfera deles emitir radiação, eles vão emitir um certo comprimento de onda, certo? Vamos dizer assim, emite alguma coisa aqui, quase nada aqui, vai emitir mais para cá, mais aqui, quase nada aqui, um pouquinho aqui, alguma coisa assim, tá? Então, seria, por exemplo, a emissividade de um certo material, como, por exemplo, não sei, alumínio, por exemplo, certo? E o que acontece? Eu vejo lá que, em função do comprimento de onda, que seria essa parte aqui, ó, colocando como lambda, e eu vou colocar aqui o quanto que ele vai estar emitindo. Eu vejo que essa emissão dele vai dar mais nesse comprimento de onda, tem uma coisa também importante aqui, tem alguma coisa importante aqui, o resto é importante aqui. O resto praticamente não vai ter nada de emissão, porque eu coloquei o eixo um pouquinho mais baixo, aqui seria basicamente o zero, tá? De emissão, e aqui eu teria um valor qualquer, por exemplo, 50. Certo? Para esse pico aqui. E o que vai acontecer? Se eu quiser comparar com outros materiais essa emissão, eu faço o que a gente chama de emissão normalizada. Eu pego a emissividade ao longo de todo o gráfico aqui, divido pela essa emissividade máxima, que seria o valor de 50. Certo? Então, se eu pego o maior ponto, ele é 50, dividido por 50, ele vai virar um 1, certo? Em uma nova escala. Se eu pego 0, dividido por 50, ele continua com 0. Então, eu achato o gráfico para que eles fiquem normalizados, ou seja, variando entre 0 e 1, ao longo desse comprimento de onda inteiro. E aí, se eu pego para vários materiais, que é o que eu quero mostrar aqui no slide, eu vou ver que para diferentes materiais eles vão ter diferentes emissividades na hora que eu vou avaliando. Então eu vejo que, por exemplo, o alumínio, ele acaba emitindo nesse formato, né, muito aqui nessa região, e aqui tem micrômetro, então entre 0,4 que estaria aqui e 0,7 que seria mais ou menos aqui, o alumínio emitiria bastante, né, dentro do visível, certo? Só que se eu aqueço o alumínio, eu não vejo ele brilhando, igual eu vejo, por exemplo, o ferro, igual eu vejo, por exemplo, o carvão lá na churrasqueira, etc. Por que isso? Porque, por exemplo, na superfície do alumínio, como ele é muito reativo com a nossa atmosfera, a gente tem uma camada de óxido de alumínio, que é essa outra aqui, ó. Certo? Então, se eu tenho uma camada de óxido sobre a superfície, na hora que eu aqueço ele, o que vai acontecer, na hora que ele vai emitir muito aqui no infravermelho. Não vou ter nada aqui no visível para poder ver. Então, o alumínio não brilha igual outros materiais, como tungstênio, eu estou vendo aqui, certo? É só aumentar um pouquinho mais a temperatura que eu vou ver que ele vai emitir dentro do visível e por aí vai, certo? Eu mostro aqui o carbono, etc. Então, por exemplo, nós estamos cheios de átomos de carbono, por exemplo, a gente brilha, certo? Dentro do visível, só que com uma intensidade muito pequena, porque a temperatura do nosso corpo ela está na faixa de 36 graus e meio. Então, a quantidade de energia que vai ser emitida vai ser pequena. Mas se você pega uma pessoa em chamas, brincadeira à parte, tá? Mas você pega, por exemplo, o carvão que a gente usa para fazer churrasco, quando ele emite, como é que fala? A radiação bem próximo do vermelho aqui, seria mais próximo aqui do 0,7, do 0,6 micrômetros, tá? E aí a gente consegue ver ele emitindo luz, etc. Assim como outros materiais, como cobre, etc. Mas qual que é a ideia? Essa parte da emissão da radiação, que é dada pela lei de Stefan Boltzmann, ela depende basicamente da temperatura que o corpo se encontra para emitir, certo? Essa temperatura que a gente... Essa temperatura que a gente utiliza dentro da equação de Stefan Boltzmann é uma temperatura absoluta, ou seja, ela está na escala Kelvin,
Ou seja, se é 36,5, isso mais 273 vai dar para a gente... Ai, matemática. Vai dar... 273, vai dar mais ou menos 309, 310 Kelvin, tá? Dependendo se a pessoa está fazendo exercício ou não. Então, vai ser, essa taxa vai estar relacionada com esses 310 Kelvin elevado à quarta, tá? A gente tem uma área, né, vamos dizer assim, para nosso padrão até considerável em questão de superfície. A nossa emissividade, que é uma propriedade do material que vai estar emitindo, é uma característica principalmente de superfície. O mais lisa for a superfície, maior vai ser essa emissividade, com mais rugosa, menor vai ser essa emissividade. Isso porque, se a gente tem uma superfície, eu vou voltar para o pente, para mostrar isso para vocês. Deixa eu limpar aqui, para fazer um outro desenho parecido, tá? Vamos salvar. Então, pega uma superfície qualquer. Vou desenhar ela em cinza aqui. E ela tem toda a sua rugosidadezinha, tá? Se eu pego uma radiação que vai ser emitida a partir dessa superfície aqui, ó, quando essa radiação é emitida... Nossa, me ajuda aí, filho. Deixa eu colocar em formas aqui, criar linhas que vai me ajudar. Quando essa radiação vai ser emitida, né? Ela vai ser emitida... Ctrl Z. Deletar aqui. Colocar isso em linha. Deixa eu fazer assim, vou editar, que eu não quero ela preto. Escolher uma cor, vou querer um amarelinho para mostrar como se fosse uma luzinha solar. Vou deixar mais fina. Facilitar de ver, não tão fino assim. E agora eu vou criar outras iguais, tá? Então, com um átomo que está na superfície dele emitir, ele pode emitir em qualquer direção, certo? Não tem preferência, independente de estar mais quente ou estar mais frio em qualquer direção. Na hora que emitiu, a onda vai, certo? Foi projetada para fora do átomo para fora. Quando ele emite para dentro, o próprio material é composto de átomos que vão acabar absorvendo essa radiação. Então, só vai interessar para a gente a área superficial externa, tá? Para emissão. E além disso, vejam, como tem uma rugosidade aqui, ele está próximo de uma crista, essa crista fatalmente vai receber parte dessa radiação e vai absorver ela. Então isso vai fazer com que corpos que vão ser mais rugosos, a emissividade deles vai ser menor, e corpos que são mais lisos, quando eles forem emitir essa radiação, aí você não vai ter mais essas cristas tanto mais para poder absorver essa radiação. Então, se eu tiver um corpo perfeitamente liso, a emissividade dele é igual a 1. E se eu tiver um corpo que é muito rugoso, a emissividade dele vai diminuindo de 1 para um valor próximo de 0. Tá? Essa aqui é a ideia pela emissividade. Certo? Então, a emissividade é propriedade da superfície do material, a área, né, a área superficial do corpo vai estar emitindo aquela radiação, e a temperatura do corpo, em Kelvin, só que a constante que vai transformar essas proporcionalidades aqui em igualdade é a constante Stefan Boltzmann, que ela tem esse valor aqui, ó, 5,67 vezes 10 a menos 8, certo? Isso quer dizer o seguinte, se tem um 10 a menos 8 numa conta, eu preciso de um número muito grande aqui relacionado à temperatura para que a quantidade de radiação emitida seja suficiente, né, para que, por exemplo, dentro do visível a gente consiga observar carbono, por exemplo, brilhando, ou ferro, certo? Ou o que quer que seja que a gente esteja aquecendo, etc. Porque se tiver uma temperatura muito baixa, a taxa de transferência de energia é pequena e as nossas células dos olhos, eu vou mostrar para vocês aqui, que é como a gente acaba absorvendo essa radiação, assim, cones e bastonetes no olho.
bastonistas, a gente vai saber que é no olho. Eu quero ver também parte de radiação. Radiação. E imagens. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu provavelmente vou precisar de mais de uma, tá? Tá? Ninguém tem nojinho, não. Até o olho tá na nossa cara. Não precisa ter nojo, não. Mas, basicamente, deixa eu ver aqui que chegou a mensagem de vocês. Professor, acho que eu fiz uma confusão aqui. Comprimento de onda X é o comprimento de onda no eixo X é o comprimento que chega ao material e daí descobrimos sua emissividade? O eixo X? Não, do eixo X que eu fiz foi o comprimento de onda. É o tamanho, como é que fala? É quanto de espaço a gente precisar para a onda para percorrer um período inteiro. Ou seja, quanto que ela precisa de espaço ou caminho para ela ondular. Tá? Esse é o comprimento de onda. Tá? Qual é o comprimento de onda emitido por ele? Cada material vai emitir um, tá? A gente varia esse comprimento. A gente não varia a temperatura, a gente não varia o comprimento de onda em variando a temperatura. O corpo ou emite naquele comprimento de onda em função da configuração da eletrosfera dele, ou não emite, certo? Então vai ter material aqui, ó, que vai ter emitindo muito comprimento de onda ou não vai emitir nada. Tá? Se for olhar um comprimento de onda mesmo, de radiação, algum tipo de material, cru, que aqui está tratado, tá? Para ficar bonitinho. Mas se for mostrar ele cru, eu vou buscar aqui para você ver. Depois eu volto no olho, tá? Vamos ver aqui. Quero imagens. Ah, melhor ainda, eu tenho um próprio, tá? Eu fiz umas pesquisas aí. Aqui, Cidade Mineira. Que eu vou mostrar mais bonitinho para você, que foi um coisinho que eu fiz lá no MEV nosso, lá da PUC. Nosso laboratório de... Como é que fala? Nosso microscópio de varredura eletrônica. E aulas no doutorado e projeto de pesquisa. Análises MEV. Mostrar a amostra aqui. Vou pegar essa amostra C aqui e te mostro. Tá, vou voltar aqui primeiro e vou mostrar aqui essa emissividade. Quero mostrar uma típica, tá? Quero só essa figura, cara. Me ajuda aí. Acabei abrindo um artigo aqui sem querer, então vamos nele. Vai mostrar um aparato experimental de como você faz, você coloca o elemento, você joga o feixe de elétrons nele, vai ter o sensor que vai captar esse feixe, ele vai mostrando, né? Aqui as características da superfície, que é a parte, vamos dizer assim, de como que está a superfície, tá? Em micrometros, então 100 micrometros como que está, ele vai reduzindo aqui para poder fazer vai aumentando o zoom para poder mostrar como vai ficar a superfície. Dá para ver as ranhuras aqui nela, vamos dizer assim, de como foi lixado, como que ficou, a característica da superfície, e depois vai mostrar da emissividade, tá? Então, do comprimento de onda que ele observou que estava emitindo. Então, entre 2 micrometros e 5 micrometros, ele viu aqui, ó, que ele está emitindo principalmente nessa faixa aqui. E aí, ó, na superfície polida, ele vai mostrando os comprimentos de onda que ele foi observando para 3 diferentes amostras.
certo? Então vai ter regiões onde vai emitir mais, vai ter regiões que vai emitir menos, dependendo do comprimento de onda. Aqui ele está com uma faixa muito pequenininha, tá? Que entre 4 aqui está até dentro do visível, tá? Entre 4 e 7, que seria até mais ou menos aqui. Até veria no visível, mas bem pequenininho. Eu quero um outro. Queria ver um aço, algum outro material. Vou ver aqui. Emissivity by comprimento no length wave. Mas já vai achar mais ou menos assim. Aqui, ó. Isso aqui é comum de ver, tá? A gente faz o ensaio de um material só. Baixas. Comprimento tá correto? Abrir imagem nova guia. Tá, agora eu vou dar um zoom absurdo aqui. Só para a gente ver, tá? Colocou um material lá no microscópio de varietura eletrônica e foi ver em qual comprimento de onda que ele estava emitindo. Ele viu que estava emitindo muito aqui, certo? Praticamente nada aqui, ó, entre 6 e 7. Aí depois ele passa a emitir muito, né, nesse período aqui entre 8 e 15. Depois não emite nada entre, vamos dizer assim, 14 e 17. Depois emite alguma coisa aqui até 20. Depois não emite praticamente nada. É o comportamento típico, né, de materiais, ou, vamos dizer assim, de átomos, né, que tem uma eletrosfera pequenininha. Nem sei qual que é esse aqui em específico, né, mas deve ser uma amostra de algum tipo de material que tem uma eletrosfera pequena, né, limitada. Certo? Essa que é a ideia por trás dessa parte de emissividade. Consegui responder? Entendi. Agora saquei, obrigado. Comprimento de onda é o comprimento da onda que foi emitida pelo material, certo? Aí cada onda de luz, né, vai ter um comprimento específico em função da origem dela. E só para finalizar o nosso olhinho aqui, para a aula de hoje, de volta lá. Para a luz visível, está dentro dessa faixa aqui dos visível para a gente, tá? Que é só esse pedacinho aqui de nada do comprimento de onda, né, entre 0,4 e 0,7 micrômetros, é onde é sensível para o nosso olho poder observar, justamente porque nele a gente tem o que a gente chama de cones e bastonetes, tá? Que são células. Deixa eu abrir de novo, nova guia e aumentar o zoom. Oh, shit. Abrir imagem, nova guia. Certo? Zoomar esse aqui para vocês poderem observar. E aí agora encolhe aqui, tá? Então a gente tem o nosso olhinho aqui, certo? Boa parte dele é praticamente só líquido, certo? Que a gente chama de corpo vítreo e etc. E aqui ele vai pegar um pedaço do nosso olho para mostrar qual que é a composição dele. A gente tem aqui, ó, nessa parte mais em azul aqui, ó, que seria a nossa retina, onde está cheio de célulazinhas que são sensíveis à luz, que a gente chama de cones, que são esses elementos aqui, e os bastonetes, que eles são mais alongadinhos, certo? Como se fossem pequenas arvorezinhas brotando, certo? E aí a gente tem os outros materiais, né? O coróide, a esclera, etc., e outros materiais. O que acontece? Para essas célulazinhas que são sensíveis à radiação, quando a luz entra, né, através da córnea, passa pelo cristalino e atinge algum pedaço aqui da nossa retina, essas células aqui elas são sensíveis àquele comprimento de onda. Então, quando chega lá um comprimento de onda, é como se fosse um pequeno sensorzinho que vai lá e pega. Opa, peguei um comprimento de onda aqui que eu consigo ver.
Yes, e para ele vai pegar esse impulso nervoso e vai transmitir nele através do nervo óptico, que é onde vão unindo essas, como é que fala? Essas ramificações da retina toda aqui. E na hora que passa pelo nervo óptico, vai conduzindo, né? Como é que fala? Através do neurônio, vai conduzindo um impulso nervoso que o nosso cérebro vai interpretar. E em cada pedacinho do cérebro, que são várias etapas, a gente tem um monte de estruturas que vão dizer, opa, linha reta, está se movendo ou não, linha horizontal, cor, tá vindo lá do cone, beleza, é vermelho, então eu sei ali, de repente é uma placa de pare que acabou de passar ali na estrada, certo? Basicamente em função disso. Então depende do tipo de estrutura que a gente vai ter nos olhos para poder perceber esse tipo de comprimento de onda. Vai ter, como é que fala, outros tipos de sensores, né, que vão conseguir captar como é que fala, com mais detalhe, por exemplo. Só para a gente pegar aqui a Fosseta L'Oreal. É com dois S e é L'Oreal. Imagens. Então as cobras, elas não têm um olho só, elas têm dois, tá? Essa fosseta lateral, L'Oreal, perdão, que parece um nariz, é na verdade um segundo olho que ela tem, só que em vez de pegar a luz visível, ela vai pegar a radiação praticamente só da infravermelho para depois, certo? Por quê? Elas evoluíram de tal forma que as que têm hábito noturno, elas conseguem utilizar esse material aqui para perceber, por exemplo, que o ambiente está todo frio, mas o camundongozinho que vai ser... Vou tirar aqui para... Às vezes alguém tem aflição em ver cobra, alguma coisa assim, certo? Se alguma delas tiver, como é que fala? Na hora que está caçando, na hora que vê o ambiente mais frio e um mamíferozinho pequenininho, um roedor, uma temperatura um pouco maior, essas células que estão na fosseta loreal são um pouco mais sensíveis e conseguem perceber que, opa, tem um bichinho brilhando ali, pulando de um lado para o outro. Acho que vou comê-lo. Entende? Ou acho que alimento é melhor comê-lo. Então, tem essas possibilidades aí da gente, como é que fala, trabalhar diferentes sensores e aproveitar o máximo possível desse aspecto da parte da radiação. Né? Em questão de aplicação, por exemplo, aí deixar para a aula que vem, a gente fala sobre mais aplicações, tá? Falar sobre micro-ondas, né? O aparelho de micro-ondas em específico, outras coisas mais. Então, vou parar a gravação aqui. Parar também que eu estava gravando o OBS.